Você conhece essas marcas. Algumas você veste, outras você consome, outras você deseja. O que quase ninguém te conta é que muitas delas não nasceram de genialidade, nasceram de perda, humilhação, fracasso e decisões que pareciam completamente erradas. Hoje, você vai conhecer 10 marcas bilionárias que só existem porque alguém se recusou a aceitar o próprio destino. Subway. O Subway foi criado por um garoto de 17 anos. 17. 1965. Fred DeLuca estava desesperado para pagar a faculdade quando um amigo da família emprestou $1.000 e disse: "Abre uma loja de sanduíches." Fred topou. Abriu o Pete Super Submarines em Connecticut. Fracassou no primeiro ano. E no segundo. Estava quase desistindo quando teve uma revelação. O negócio não era vender sanduíches, era vender franquias. A primeira franquia foi em 1974. Explodiu. Hoje, mais de 37 mil lojas no mundo. Tudo porque um adolescente acreditou num empréstimo de $1.000 num churrasco de família. Adidas versus Puma. Essa é uma história de traição familiar que dividiu uma cidade inteira. Adolf e Rudolf Dassler eram irmãos que fabricavam sapatos juntos na Alemanha. A empresa era um sucesso. Jesse Owens usou seus sapatos e ganhou 4 ouros nas Olimpíadas de 1936. Mas durante a Segunda Guerra, algo aconteceu. Ninguém sabe exatamente o que. Ciúmes, política, uma frase mal interpretada. O fato é, em 1948, brigaram tão violentamente que nunca mais se falaram. Dividiram tudo ao meio. Rudolf atravessou o rio e fundou a Puma. Adolf ficou do outro lado e criou a Adidas. A cidade de Herzogenaurach ficou literalmente dividida. Lado Adidas, lado Puma. Bares separados, famílias divididas, casamentos proibidos entre os lados. Eles morreram sem se reconciliar. Estão enterrados no mesmo cemitério, mas nos extremos opostos. Juntas, Adidas e Puma valem mais de $60 bilhões. Uma briga familiar criou duas gigantes do esporte. Hershey's. Milton Hershey é a prova de que fracasso não é o fim. Aos 18, abriu uma fábrica de doces na Filadélfia. Faliu em 6 anos. Tentou em Nova York. Faliu. Tentou em Chicago. Faliu outra vez. Com 30 anos, completamente quebrado, todo mundo achava que ele era um perdedor. Mas tentou pela 4ª vez em Lancaster. E finalmente deu certo. A Lancaster Caramel Company faturava milhões. Qualquer um pararia por aí. Mas em 1900, Milton vendeu tudo por $1 milhão e apostou em algo que ninguém acreditava. Chocolate ao leite barato para todo mundo, não só para ricos. Levou anos queimando dinheiro até conseguir, mas criou a barra Hershey's, 5 centavos, acessível para qualquer trabalhador. Foi um estouro. Construiu uma cidade inteira ao redor da fábrica e doou sua fortuna para uma escola de órfãos que existe até hoje. 1853. Corrida do Ouro na Califórnia. Levi Strauss, um imigrante alemão fugindo de perseguição religiosa, chega em São Francisco vendendo tecidos. Ele percebe algo. Mineradores reclamam que as calças rasgam fácil. Em 1873, um alfaiate chamado Jacob Davis escreve para Levi com uma ideia genial: usar rebites de metal, aqueles de arreios de cavalo, para reforçar bolsos e costuras. Patentearam juntos. Usaram tecido denim azul porque era barato e escondia sujeira. Chamaram de waist overalls. O que era roupa de minerador virou nos anos 50 símbolo de rebeldia com James Dean. Nos 60, contra a cultura hippie. Hoje, presidentes, bilionários, celebridades. Todo mundo usa jeans. A peça de roupa mais democrática do mundo nasceu porque um imigrante colocou rebites de cavalo numa calça. Chanel. Gabrielle Coco Chanel cresceu num orfanato francês. Mãe morta, pai que a abandonou. Costurava para sobreviver. Depois do orfanato, trabalhava numa loja e cantava em cabarés à noite. Foi lá que conheceu homens ricos que a ajudaram financeiramente. Um deles financiou sua primeira loja de chapéus em 1910. E aí revolucionou tudo. Tirou os espartilhos que sufocavam as mulheres, cortou as saias, usou tecidos de roupa masculina.
O mundo da moda a odiou. Mulheres não podem se vestir assim. Coco ignorou. Cortou o próprio cabelo curto. Escândalo. Usou calças. Outro escândalo. Criou o pretinho básico, o Chanel número 5 que Marilyn dormia usando, o terno feminino. Durante a guerra, colaborou com nazistas e foi exilada. Voltou em 1954 aos 71 anos e reconquistou tudo. Hoje, Chanel vale mais de 15 bilhões. Uma órfã que ninguém queria libertou as mulheres das roupas que as aprisionavam. Rolex. Hans Wilsdorf tinha 24 anos e uma obsessão ridícula. Relógios de pulso. Todo mundo dizia que eram coisa de mulher. Homens de verdade usavam relógios de bolso. Hans ignorou. Trabalhou anos criando relógios de pulso ultra precisos. Em 1926, criou o Oyster, primeiro relógio completamente à prova d'água. Mas ninguém acreditava. Hans precisava de prova dramática. Encontrou Mercedes Gleitz, que tentava atravessar o Canal da Mancha a nado. Ela usou um Rolex por 10 horas nas águas geladas. Funcionou perfeitamente. Em 1953, Edmund Hillary escalou o Everest usando Rolex. Em 1960, um Rolex desceu 11 mil metros na Fossa das Marianas. Funcionou. Hans morreu em 1960 e deixou a empresa para uma fundação sem fins lucrativos. Por isso, o Rolex não tem acionistas e pode focar em perfeição absoluta. Ferrari. Enzo Ferrari não queria vender carros, ele queria vencer corridas. Enzo foi piloto nos anos 1920, mas depois de perder pessoas próximas, parou de correr e decidiu construir os carros mais rápidos do mundo. Em 1947, criou o primeiro Ferrari. Mas atenção, Enzo deixou claro, ele só fazia carros para financiar corridas. Vender era um mal necessário, e ele tratava clientes com desprezo. Ferruccio Lamborghini reclamou de problemas na embreagem. Enzo o humilhou. Volte para os seus tratores. Lamborghini ficou tão furioso que criou a própria marca de supercarros. Essa arrogância criou desejo insano. Ferrari não era para qualquer um. O mais louco? Enzo nunca dirigiu uma Ferrari de rua. Morreu sem nunca ter sentado numa. Hoje, Ferrari vale mais de 60 bilhões. Tudo porque um homem amava corridas acima de tudo. Louis Vuitton. Louis Vuitton tinha 16 anos quando fugiu de casa e andou 400 quilômetros a pé até Paris. A viagem levou 2 anos. Trabalhava em fazendas para sobreviver. Chegou em Paris sem nada. Virou aprendiz de artesão que fazia baús para nobres. Passou 17 anos aprendendo cada detalhe. Em 1854, abriu seu ateliê e revolucionou. Criou baús com tampa plana. Dava para empilhar. Usou lona à prova d'água em vez de couro pesado. Fez compartimentos customizados. A elite enlouqueceu. Mas o sucesso trouxe falsificações. Todo mundo copiava. Seu filho, George, criou a solução em 1896. O monograma LV entrelaçado. Impossível de copiar bem na época. Virou status visível. Você caminhava com aquilo e todo mundo sabia. Essa pessoa tem dinheiro. Hoje, Louis Vuitton vale mais de 100 bilhões. A marca de luxo mais valiosa do planeta. Tudo começou com 400 quilômetros a pé. Colgate. William Colgate era um imigrante inglês que chegou nos Estados Unidos com zero. Começou vendendo sabão, velas e amido de porta em porta em Nova York. Mas William tinha um princípio radical. Daria 10% de tudo que ganhasse para caridade. Os primeiros 10% não se sobrar. Todo mundo achou loucura, mas funcionou. Seu sabão era puro, honesto, bem feito. Construiu reputação sólida. O negócio cresceu e ele aumentou as doações. Chegou a doar 50% dos lucros. Nos anos 1890, as velas estavam morrendo por causa da eletricidade. Mas seu filho viu oportunidade. Pasta de dentes. Em 1896, lançaram pasta em tubo. Revolucionário.
Antes vinha em potes nojentos. Nos anos 1920 a 1930, Colgate ensinou crianças nas escolas a escovar os dentes, dando pastas de graça. Criaram uma geração inteira de clientes fiéis. Hoje, bilhões escovam com Colgate diariamente. Tudo porque um imigrante vendia sabão doando metade do que ganhava. Walmart. Sam Walton tinha 44 anos e abriu uma lojinha no Arkansas chamada Walmart. Promessa? Preços baixos sempre. Todo mundo duvidou. Impossível ter preços baixos todo dia e lucrar. Sam tinha uma estratégia que ninguém via: abrir em cidades pequenas do interior onde não tinha competição. Funcionou. Sam era obcecado. Acordava às 4h30 da manhã, visitava todas as lojas, media corredores de concorrentes com fita métrica para copiar layouts, dançava hula de saia havaiana quando lojas batiam metas. Era bilionário, mas dirigia picape velha, usava boné de caçador. Parecia um fazendeiro. Construiu centros de distribuição estratégicos. Logística ultra eficiente, cortava custos absurdamente. Sam morreu em 1992. Hoje, Walmart é a maior empresa do mundo em receita, mais de 600 bilhões por ano. A família Walton tem patrimônio de 200 bilhões. Tudo porque um homem de 44 anos de uma cidadezinha acreditou em preços baixos quando ninguém acreditava. 10 marcas, 10 histórias. O que todas têm em comum? Nenhum era especial no começo. O que tinham? Visão e persistência quando todo mundo desistiu. E você? Vai desistir no primeiro não? Ou vai continuar como essas lendas? Deixa o like, se inscreve e me conta, qual história mais te impactou? Seu momento vai chegar. Só não desiste.